você que está em casa, curtindo aí a TV Câmara pelo canal 61.3, a semana passa muito rápido. Enfim, hoje é sexta-feira e hoje é dia de Seu Direito aqui pela TV Câmara, canal 61.3, que você já sabe, também pode acompanhar pelo www.câmarauberaba.mg.gov.br. Pode participar também dando dicas, sugestões pelo 3318-6717. A gente está te esperando e hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o Tiago Fonseca, que é vice-presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda, diretor da Solis e um cara muito acostumado com campanhas políticas, institucionais e eleitorais da política. E vai falar conosco hoje sobre as novas regras. Tem muita regrinha aí para ser cumprida. A comunicação é importantíssima em qualquer campanha. Ela tanto ajuda, mas ela mal feita também pode derrubar o candidato. O Tiago já está aqui e a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Já tomou sua aguinha? Estamos de volta aqui com o Seu Direito. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gê. Obrigado pelo convite. Muito feliz de a gente estar aqui batendo um papo sobre esse tema interessante e tão atual. Cada dia mais atual, com tanta coisa pipocando aí Brasil afora. E qual que é o peso do marketing numa campanha eleitoral? Hoje a gente está no meio de uma revolução que a imagem do político tornou-se um fator decisor de voto. Você pode lembrar que um candidato, eu acho que eu posso citar o nome aqui, que era o Paulo Maluf, antigamente ele usava o slogan "rouba mais fácil". Hoje em dia o eleitor não aceita isso, ele rouba, então você não vai trabalhar no serviço público. O eleitor nos últimos 2, 3 anos tem tido houve uma moralização, se eu não me engano, devido a esse monte de fatos que vem acontecendo. O eleitor tem percebido que precisa colocar gente mais íntegra na política e está rejeitando esses valores, está rejeitando esses critérios de balizamento que antigamente não era, como corrupto, ladrão, desonesto. O marketing eleitoral, na verdade, ele, para você que está aí em casa entender, ele é como se fosse a propaganda do Bombril. O Bombril é o candidato, é o produto, e o marketing é aquele pessoal, aquele profissional capacitado que trabalha o que ele tem de melhor. Você vende e já vendeu bastante candidatos em Uberaba, na região e mesmo em outros pontos do país. E vende bem, porque a gente sabe que a Solis, a agência de propaganda, ela tem uma carteira imensa de bons resultados. Mas corre-se o risco também de vender o que na verdade não é um produto falsificado? Você deu um exemplo bom. O Bombril divulga as 1000 utilidades dele, que são as qualidades do Bombril. Só que teve um tempo que ele foi recolhido porque ele falava que ele era 100% natural, 100% orgânico, se eu não me engano, e tinha uma composição que não era. Então, até o Bombril tem falhas. Então, o candidato, como a gente recebe um candidato, a gente procura idealizar com ele as propostas e você acredita na palavra da pessoa, sabe? Você trabalha acreditando que a pessoa vai realizar um bom trabalho, sabe? Eu nunca recebi um candidato na agência que chegasse e falasse, vou roubar. E diria não para um candidato que você visse que não dava para vender ou assumiria a campanha? Não, a gente já fez isso e ainda mais hoje, assumir uma campanha é uma tarefa muito pesada. Então eu acho que ainda mais hoje, não só a Solis, as outras empresas ligadas à comunicação eleitoral, estão preferindo trabalhar com candidatos mais éticos que têm uma proposta válida e incrementável, sabe? Não adianta o cara também ter boas propostas, mas que são impossíveis de estar sendo executado. Nós sabemos que com a mini reforma eleitoral, ela pegou muito aí nessa área da divulgação do candidato, dos espaços. Vai ser uma campanha de mais criatividade, menos tempo, menos dinheiro. Qual que você acha que vai ser o caminho assim do marketing do marketing e da publicidade nessa campanha eleitoral? Outdoor não pode. O que mais que não pode? Outdoor, da última eleição foram retirados outdoor, cavalete. O tempo de publicidade que os vereadores tinham em blocos também não tem mais.
a maioria hoje em dia a reforma veio, que a nossa visão no marketing, a reforma veio para penalizar novos candidatos, porque ele tem menos tempo para propor, sabe, para um novo candidato que tem boas ideias, ele vai ter apenas 45 dias para estar expondo isso. Agora, um cara que já está eleito, o cara já tem mídia, já tem palanque muito mais fácil de um cara novo. Ele já tem uma imagem plantada. Já tem uma imagem formada na cabeça do eleitor. Mas também tem vícios. Também tem vícios, mas o outro candidato, pela melhor proposta que ele tem, ele precisa de um tempo maior para explicar, sabe? E ele também vai apresentar os vícios dele durante esse tempo. Então eu acho que essa proposta, segundo o intuito dela, foi segregar. Medir, diminuir a influência do potencial econômico. Então eles falaram, com menos tempo de campanha, pessoas com menos condições financeiras conseguem participar, mas no caso, no fim, não foi isso. Foi que deram menos tempo para um cara novo expor suas ideias. Nós temos a APP em Uberaba, mas a APP ela é uma organização que ela está aí pulverizada por todo o Brasil. A APP chegou a tratar disso oficialmente para tentar mudar? Ela fez esse trabalho institucional ou não deu tempo? Eu acho que uma das grandes falhas da Câmara dos Deputados é que as leis são formadas sem ouvir os lados que realmente trabalham, que trabalham, coisa, né? A própria lei da publicidade que rege as licitações foi feita sempre com o intuito de beneficiar, mas que restringiu muito a capacidade criativa das agências. Então eu acho que, por mais que eles falem que ouviram, os deputados cerceiam muito quem pode ajudar a criar uma lei que ajude, que torne todo mundo, que o dinheiro não seja tão importante, mas que a pessoa consiga expor suas ideias. A não ser o horário eleitoral gratuito, que nós vamos falar sobre ele no próximo bloco, eu te pergunto, quais serão as peças mais evidentes de campanha nessa campanha eleitoral, considerando custo-benefício? Hoje em dia, eu creio que tirando o horário eleitoral gratuito, o cidadão, para expor ideia, não nome, marca, porque ainda pode ser feito adesivo, ele só pode usar redes sociais, sites, comunicação online, impressos. Não existe outra forma, tirando o horário eleitoral gratuito, de um candidato se manifestar. Então, como você está muito restrito, e como todo mundo vai fazer dessa forma, todo mundo vai usar a rede social, para você não cair no senso comum de ser mais um, a criatividade que você citou vai ser extremamente importante. Na palestra que eu falei hoje, eu falei sobre 2 perfis que aproveitam muito isso. O perfil da Dilma, que foi da Dilma Bolada, que é um perfil que foi criado, em primeiro momento, não para ajudar no sentido da política, mas que depois foi levado para a campanha, foi utilizado para explicar mais facilmente alguns projetos da presidente afastada, e foi usado, e ele usa um tom de humor que é muito legal, então que atrai a atenção, sabe? É muito legal, ele dá bom dia, fala hoje estou linda, soberana e chefe da nação, sabe? É muito engraçado, essa utilização dele é muito boa. E outra utilização é o Bolsonaro, que hoje ele é tido como bolsomito, que ele pega propostas extravagantes, vamos ver assim, expõe e tem uma aceitação tremenda. E já tem gente fazendo isso por aqui também, né? Tem em todas as cidades. Eu acho assim que é sair do senso comum, sabe? Eu não falo, eu até citei na palestra uma proposta do David Trump, do Donald Trump, que ele propunha voltar um negócio que chama waterboarding, se eu não me engano, que é o afogamento de prisioneiros para ter... Isso é uma proposta que ele fez, mas que nos Estados Unidos falou, não, realmente, tem que afogar esse cara até contar a verdade. Então, não digo que a proposta tenha que ter um fim... Nós não vamos afogar ninguém, não, né? Mas a proposta diferente, sabe? A proposta diferente. Ninguém tinha proposto alguma coisa para voltar a um regime, um método de tortura. Mas vale ficar em evidência a qualquer custo? Não, por isso que eu estou citando.
nos Estados Unidos ele tem conseguido ganhar todas as prévias e está tecnicamente empatada com a Hillary Clinton, que tem um perfil totalmente oposto dele. Certo. E aí a gente, não sei se você deve ter essa medição, o eleitor da internet é um eleitor ainda mais jovem? De certa forma, sim, mas a penetração hoje da internet ocupa todas as camadas. Por isso que é importante você verificar com quem que você está falando, sabe? E os fakes? É denunciar. Hoje em dia, fake é denunciar. Hoje, a nova reforma eleitoral, ele proibiu militância eletrônica, seja feita por pessoas mesmo ou por robôs. Então, quando você perceber que existe muito fake atacando, tem que denunciar. Que o TRE vai tomar as medidas para tirar isso. Porque a gente sabe que os crimes cibernéticos, hoje, eles ainda são, no Brasil, ainda muito difíceis, né? Não existe uma legislação... A regulamentação ainda está engatinhando. Não existe uma legislação específica para todos os casos. E como a internet é muito rápida, nunca vai existir. Então, por exemplo, hoje o Snapchat, que é muito utilizado... 50 segundos. Não existia há um ano e meio atrás. Então, se a legislação tivesse feita de uma forma a proibir vídeos, não sei o que lá, o Snapchat consegue apagar o vídeo e ia ser liberado. Então, a legislação específica para a internet, para abranger tudo, eu acho muito difícil ser feita. Então, deve ser uma eleição quente, porque é o passo em que você me coloca a rede mundial de computadores como um dos carros-chefes para essa eleição. E a gente conhece todas essas dificuldades e todas as maldades que acontecem aí no mundo virtual. Promete ser uma campanha quente e judicializada? Judicializada e eu acho que de ataques baixos e amorais, porque eu acho que hoje em dia a internet tem algumas pessoas que levam para esse lado. Você manifestar sua vontade hoje, sua intenção política, é quase criminalizado, sabe? Que vai ter alguém abaixo que vai falar, não é possível que você acredita nesse cara. Eu acredito, então deixa eu expor, mas aí alguém... Então eu acho que a guerra na internet vai ser muito grande. E mesmo quem não... que eu te perguntei agora mesmo do público, quem não tem um acesso, não tem um acesso mais periódico, ela gira um comentário, né, no entorno, onde as pessoas convivem, que realmente ela multiplica muito aquilo. Você percebe assim, a gente tem que tratar a internet como um todo. O Facebook talvez tenha um público mais jovem, o Instagram talvez um público mais elitizado, mas sites de notícias diários tem um público mais seleto e mais senhoril. E embaixo desses sites de notícia existem muitos comentários, sabe? Então, tipo assim, existe um site, o site da Veja posta alguma coisa. Embaixo tem uma seção de comentários que são feitos por pessoas que ou têm alguma relação com o assunto, ou que estão lá para expor a vontade deles mesmo. Acho que o cara está errado, acho que ele está certo. Tem que ter um psicólogo nas campanhas, então, para o candidato também manter o equilíbrio emocional diante de tanta crítica, né? E um psicólogo virtual também para conversar com os eleitores, pedir, não é assim que trabalha. Não é assim. O papo tá bom, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Nós estamos de volta com o Seu Direito, que hoje entrevista Tiago Fonseca, publicitário, especialista em campanhas eleitorais, proprietário, diretor lá da agência Solis, nossa parceira. Tiago, nós falamos aqui sobre publicidade, talvez eu vá agora para um campo que você responda se achar que tem condições para isso. Você tem já uma noção de quanto, em média, custará uma campanha para Uberaba ou para a região, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo? Foi outra alteração da lei que estipulou tetos de gastos para todas as cidades, para todas, pela população. Aqui na cidade, se eu não me engano, o gasto máximo para prefeito é 2,7 milhões, se eu não me engano, é muito dado, e para vereador 150 mil reais. Cidades pequenas, com até 50 mil eleitores, o gasto para prefeito é 100 mil reais o teto.
E desse montante do universo aí, 100%, tanto de uma para outra, quanto para outra, qual que é o percentual ideal para se investir na publicidade, na propaganda, na divulgação do candidato? Não existe isso porque existem meios mais caros, por exemplo, um impresso, que é uma revista, ele é mais caro que um spot para rádio, que é gratuito a veiculação. Então, não existe uma métrica para isso. Mas normalmente ela representa quantos por cento do gasto? Eu acho que 50%. 50%. Então, a comunicação realmente é muito importante, que bom, né? Outra coisa que eu preciso te perguntar para a gente fechar esse assunto, os jornais continuam inalterados, você pode publicar lá. 10 anúncios de 1/8 no formato padrão e de 1/4 no formato tabloide. E o trato Isso, e revista 1/4 também. Só tem que constar o valor do anúncio e as informações de coligação e partidos. Essa parte, então, foi inalterada, né? Horário eleitoral gratuito. Ele ainda é importante? Qual que é o peso dele? Porque é gratuito a veiculação, porque, na verdade, tem um custo enorme de produção. Mas nem a veiculação é gratuita, porque é um caso que Concessão. o governo, depois sobre tabela cheia, o governo dá um desconto de 80% para as TVs que transmitem no imposto de renda. Então, de gratuito ele não tem nada. Na verdade, nós pagamos a conta. Nós pagamos por partido político. Tá, e qual que é ele ainda tem importância? Eu creio que sim, até porque é uma das poucas utilidades, uma das poucas formas de expressão que o candidato vai ter. Na nossa região específica, aqui em Uberaba, tem ainda o caso que a transmissora da Globo local vai transmitir o horário eleitoral. Que é uma novidade, porque até na eleição passada era da cidade de Ituiutaba. Justamente. E fora isso, o horário eleitoral agora, ele é 2 blocos de 10 minutos. Então, na rádio é de manhã às 7 e ao meio-dia, e na TV é à 1 e às 8. Então, o horário eleitoral de candidato a vereador foi banido. O vereador agora tem direito a inserções. Aquelas durante a programação justamente, normal. o que ele não tinha antigamente. Que na última eleição era só a prefeito, aquela inserção. Hoje, como ele tem direito a isso, a gente chama atenção porque o candidato tem que aproveitar esses momentos que ele tem, porque vai passar durante uma novela das 8, sabe? Vai passar durante um jornal que tem uma audiência boa. Então, ele tem que criar uma coisa muito criativa. Não dá para chegar lá e falar, igual que parece prisioneiro. Justamente. E outra coisa é que, como vai passar no meio de um comercial, que existem comerciais nacionais, o nível técnico, o nível dos comerciais nacionais, a produção, né? É muito bem feita. Você não pode deixar cair isso, sabe? Como vai estar no meio do intervalo numa novela das 8. Você não pode fazer algo menor. O que é bom pode virar uma chacota, né? Justamente. Isso é bom para o mercado publicitário, porque você vai ter mais clientes. Isso é bom. Isso é muito bom. E outra coisa que eu ia chamar a atenção é que talvez isso é apenas uma constatação, como o tempo ficou curto para os candidatos, talvez você, em vez de dividir aquele tempo para cada um ter 3 segundos, não, destacar um candidato que tem a possibilidade de puxar votos. Isso pode? Isso pode. Você não precisa ser dividido proporcionalmente entre os candidatos. Eu não tenho que colocar todos na mesma quantidade? Não. Mas isso vai dar uma briga interna gigante? Como é que o presidente do partido fala, você tem condição e você não tem, diga? Mas talvez o cara que tem condição vai te levar para você ser eleito, então. Tem que ter um trabalho bacana ali dentro, né? Justamente. Certo. Rejeição, a gente ouve muito dizer, entre o meio publicitário, que rejeição é caixão, ninguém tira. É ainda assim ou dá para fazer alguma coisa? Eu não acredito que ninguém tire rejeição. Eu acho que ao atingir um patamar fica muito mais difícil você conseguir mudar essa rejeição. Mas, eu cito isso muito, ou se a rejeição é dada por alguma coisa, um crime hediondo, alguma coisa, essa rejeição chega a ser impossível de tirar. Mas com essa mudança do comportamento do eleitor,
Eu acho que se você conseguir mostrar que a rejeição dele é talvez feita por um sentido, mas que o sentido positivo ainda supera esse sentido negativo, você consegue reverter essa rejeição. E é mais fácil trabalhar com um candidato que já tem uma vida pregressa na política ou com um nome novo? Acho que os dois são difíceis. Acho que hoje em dia trabalhar com um candidato no cenário atual, você tem que ser criativo, você tem que trabalhar com uma pessoa correta e que, no fundo, queira realmente melhorar a vida da população, sabe? Não é só o cara pensar num benefício próprio do grupo dele político. Eu acho que vai prevalecer as pessoas que hoje têm um senso coletivo mais exacerbado, um senso coletivo mais de compartilhar a cidade, de tentar fazer um bem ao próximo. E de trabalho, né? Seja em que área for, que já tenha. É um caminho, com o crescimento da cidade, o número de eleitores, e cada um, né? Cada candidato é um cidadão que tem a sua vida aí cotidiana. É viável que ele trabalhe direcionado não ao macro, mas aquele público-alvo dele? Existem O novato, sobretudo? Na região, na eleição proporcional é mais fácil. Mas hoje em dia, com o número de candidatos do jeito que está, crescente, um candidato que tem um nicho de 10%, 12% da população, se o restante for dividido em 10 candidatos, esse cara ganha a eleição. Então, você pegar, talvez numa disputa que tenha dois polos, polarizada, esse cara não consiga, porque ele tem só 12%, 13%, não considerado um público evangélico, de um público negro, ou de um público dos movimentos de LGBT. Esse cara tem 10%, 12% de voto consolidado. Para disputar contra uma pessoa que tenha mais que isso, talvez não, mas para disputar contra 6, 7, 8 candidatos que dividam o restante do bolo, esse cara pode ser... Então, na verdade, é uma coisa muito peculiar, né? O trabalho da gente, ele começa nessa importância, então, que é identificar, porque o modelo para um pode não servir, o que é vantagem para mim não é para o outro. Justamente. Certo. Uma coisa que você fala aí, tem não sei o quê, o nicho, tem uma ferramenta que ela é tradicional, né, na política, um auxílio, um braço, eu diria, dos profissionais aí da comunicação, notadamente da publicidade, que é a pesquisa, né? A pesquisa para vereador, você acha que ela, para o parlamento de forma geral, ela é muito pouco efetiva, não é não? Se for realizado com um número de entrevistados muito grande, é possível, só que isso torna um custo muito inviável. Então ela fica mais para majoritário. Fica mais para majoritário, ou você consegue por regiões, sabe? Se o cara é mais forte naquela região, se o cara é mais forte... Vamos lá medir mais a importância. Eu acho que para eleição proporcional, essa divisão de setores, não precisa ser nem a divisão do IBGE, pode ser uma divisão setorizada, você consegue ter um resultado melhor. Já para a última eleição, teve algumas alterações com relação à pesquisa, que tinha que, né, para vocês entenderem, ela tinha que chegar primeiro lá na Justiça Eleitoral. Teve alguma novidade com relação à pesquisa? Ainda é obrigada para ela ser divulgada, ela tem que ser registrada. A única diferença é que no ano passado ela precisava ser registrada a partir da última eleição, a partir de março. Esse ano ela precisa ser registrada a partir do primeiro dia do ano de 2016. É uma aposta, a pesquisa funciona? A pesquisa ainda é o melhor mecanismo para mensurar os anseios da população. Mas mesmo com toda a rigidez, na mão de gente errada, ainda dá para manipular? Gente desonesta tem... O eleitor não pode acreditar em tudo que vê? Não pode, não. Gente desonesta tem em todos os setores da sociedade, na política, na publicidade, no jornalismo. Então, ele tem que acreditar, mas procurar o conteúdo disso para ver se isso não é só um foguetório passageiro. O muro da minha casa pode? O muro da sua casa, não. Não pode mais. Não pode mais. Faz tempo. Você pode só... Nem aquelas placas na sua casa, hoje em dia, você só pode botar uma foto em papel ou plástico de meio metro quadrado.
Então, dá só o rosto do candidato lá e o nome dele. Além de tudo, para a gente fechar, Tiago, Marcelinho está ali bravo comigo já. Além de tudo, a eleição ela movimenta uma economia gigante, né, com trabalhos temporários. O trabalho de rua, que também é coordenado por vocês, profissionais do marketing, o trabalho de rua, do corpo a corpo, das meninas uniformizadas, ele tem alguma limitação? Ele é uma ferramenta que vai ser muito usada nessa campanha também? É barata? Barato não é, porque é um número grande de pessoas, mas quanto mais se restringe a comunicação, mais você vai precisar de gente na rua para divulgar o trabalho dos candidatos. Então você vai precisar de pessoas para panfletagem, a bandeiragem ainda é aceita. Ainda é. Cavaletes foi proibido completamente, mas esse pessoal, essa militância ainda é muito importante. Gera bastante emprego temporário também, né? Justo. É isso aí, a gente agradece a sua presença, Tiago. Obrigado Foi um pelo prazer convite. estar com você. Boa sorte, sucesso para você, para os seus colegas de mercado, né? Para os componentes lá da APP. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição quando precisar. Nós falamos hoje com o Tiago Fonseca, da agência Solis, e que também é vice-presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda. Eu custei a falar profissionais de propaganda, gente. Eu falo todo dia, mas hoje não saía. Enfim, saiu. Um beijo para vocês e até a semana que vem.